O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 229 do nosso podcast. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo. Na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito. No capítulo 1, a dignidade da pessoa humana. Leremos hoje os números 1803 a 1811. Artigo 7º. As virtudes. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Primeiro, as virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam, assim, facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Distinção das virtudes cardeais. 4 virtudes têm um papel de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo cardinis. Por esta razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São elas: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Essas virtudes são louvadas sob outros nomes, em numerosas passagens da Escritura. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem precavido atenta para os passos que dá. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás.
citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum, cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Colossenses, capítulo 4, versículo 1. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118, versículo 14. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem, guarda santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões, e dos teus prazeres abstente. Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30. No Novo Testamento, é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com moderação, justiça e piedade. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, o que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, e nisto consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas, com o receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira. E isto é a prudência. As virtudes e a graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada, com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las.
Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Como comentário adicional para o episódio de hoje, ouviremos a mensagem do Papa Francisco na audiência geral, realizada na Sala Paulo VI, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Catequese sobre São José, migrante perseguido e corajoso. Estimados irmãos e irmãs, hoje gostaria de vos apresentar São José como um migrante perseguido e corajoso. Assim o descreve o evangelista Mateus. Esta particular vicissitude da vida de Jesus, que vê como protagonistas também José e Maria, é tradicionalmente conhecida como a fuga para o Egito. A família de Nazaré sofreu tal humilhação e experimentou em primeira pessoa a precariedade, o medo e a dor de ter que deixar a sua terra. Ainda hoje muitos dos nossos irmãos e irmãs são obrigados a viver a mesma injustiça e sofrimento. A causa é quase sempre a prepotência e a violência dos poderosos. Isto aconteceu também com Jesus. Através dos magos, o rei Herodes toma conhecimento do nascimento do rei dos judeus, e a notícia perturba-o. Sente-se inseguro, sente-se ameaçado no seu poder. Assim reúne todas as autoridades de Jerusalém para se informar sobre o lugar do nascimento e pede aos magos para lhe comunicarem com exatidão, a fim de que, diz falsamente, também ele possa ir adorá-lo. No entanto, compreendendo que os magos tinham partido por outro caminho, concebeu um propósito nefasto: matar todas as crianças de Belém até os 2 anos, pois, de acordo com o cálculo dos magos, tal era a época em que Jesus tinha nascido. Entretanto, um anjo ordena a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. Pensemos em tantas pessoas que hoje sentem esta inspiração dentro. Fujamos, escapemos, porque aqui é perigoso. O plano de Herodes evoca o do faraó, de lançar ao Nilo todos os meninos do povo de Israel. E a fuga para o Egito recorda toda a história de Israel a partir de Abraão, que também viveu ali, até José, filho de Jacob, vendido pelos irmãos, tornando-se depois chefe do país, e a Moisés, que libertou o seu povo da escravidão dos egípcios. A fuga da Sagrada Família para o Egito salva Jesus, mas infelizmente não impede que Herodes leve a cabo o seu massacre. Assim, encontramo-nos diante de 2 personalidades opostas. Por um lado, Herodes, com a sua ferocidade, e por outro, José com o seu esmero e sua coragem. Herodes quer defender o seu poder, a sua pele, com uma crueldade impiedosa, como atestam também as execuções de uma de suas esposas, de alguns dos seus filhos e de centenas de adversários. Era um homem cruel. Para resolver os problemas,
só tinha uma receita: eliminar. Ele é o símbolo de muitos tiranos de ontem e de hoje. E para esses tiranos, as pessoas não contam. Conta o poder. E quando precisam de espaço de poder, eliminam as pessoas. E isto acontece ainda hoje. Não temos que ir à história antiga. Acontece hoje. É o homem que se torna lobo para os outros homens. A história está cheia de personalidades que, vindo à mercê dos seus temores, procuram vencê-los, exercendo o poder de forma despótica e praticando gestos de violência desumanos. Mas não devemos pensar que só viveremos na perspectiva de Herodes se nos tornarmos tiranos. Não. Na realidade, é uma atitude em que todos nós podemos cair, sempre que procuramos afugentar os nossos medos com a prepotência, ainda que seja apenas verbal ou feita de pequenos abusos cometidos para mortificar quem está ao nosso lado. Também nós temos no coração a possibilidade de ser pequenos Herodes. José é o oposto de Herodes. Em primeiro lugar, um homem justo, enquanto Herodes é um ditador. Além disso, demonstra-se corajoso ao cumprir a ordem do anjo. Podemos imaginar as peripécias que teve de enfrentar durante a longa e perigosa viagem e as dificuldades que enfrentou durante a permanência num país estrangeiro, com outra língua, inúmeras dificuldades. A sua coragem sobressai também na hora do regresso, quando, tranquilizado pelo anjo, supera os seus compreensíveis receios, estabelecendo-se com Maria e Jesus em Nazaré. Herodes e José são dois personagens opostos que refletem as duas faces da humanidade de sempre. É um lugar comum, errado, considerar a coragem como virtude exclusiva do herói. Na realidade, a vida cotidiana de cada pessoa, a tua, a minha, de todos nós, exigem coragem. Não é possível viver sem a coragem para enfrentar as dificuldades de cada dia. Em todos os tempos e culturas, encontramos homens e mulheres corajosos que, para ser coerentes com a sua crença, superaram toda a espécie de dificuldades, suportando injustiças, condenações e até a morte. Coragem é sinônimo de fortaleza, que com a justiça, a prudência e a temperança faz parte do grupo de virtudes humanas chamadas cardeais. A lição que José nos deixa hoje é a seguinte: é verdade, a vida apresenta-nos sempre adversidades, perante as quais podemos sentir-nos também ameaçados, amedrontados, mas não é mostrando o pior de nós, como faz Herodes, que podemos superar certos momentos, mas agindo como José, que reage ao medo com a coragem da confiança na providência de Deus. Hoje acho que é necessária uma oração por todos os migrantes, por todos os perseguidos, por aqueles que são vítimas de circunstâncias adversas, quer sejam circunstâncias políticas, históricas ou pessoais. Mas pensemos em tantas pessoas vítimas das guerras que querem fugir de sua pátria e não conseguem. Pensemos nos migrantes que empreendem este caminho para ser livres e muitos morrem ao longo da estrada ou no mar. Pensemos em Jesus nos braços de José e Maria em fuga e vejamos nele cada um dos migrantes de hoje. A migração de hoje é uma realidade diante da qual não podemos fechar os olhos. É um escândalo social da humanidade. São José, vós que experimentastes o sofrimento de quem deve fugir, vós que fostes obrigado a fugir, para salvar a vida dos entes mais queridos,
Amparai todos aqueles que fogem por causa da guerra, do ódio e da fome. Ajudai-os nas dificuldades, fortalecei-os na esperança e fazei com que encontrem acolhimento e solidariedade. Guiai os seus passos e abri o coração de quantos os podem ajudar. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!